Bom dia a você do módulo 2. Bom domingo para você, a paz do Senhor. Hoje nós estamos caminhando aí para a nossa antepenúltima, não, ainda faltam 3 aulas para o nosso fim, sem contar essa. Estamos aí chegando já no fim do nosso módulo, apesar da igreja voltar a EBD nas próximas semanas, por conta de uma questão de espaço, nós vamos continuar as nossas aulas online, ok? Essa aula de hoje vai fechar o capítulo 6 de Mateus. Os irmãos me desculpem se eu estiver falando um pouco baixo, é porque a Olivia está dormindo ali no outro quarto e eu estou tentando gerenciar as duas coisas aqui. Bom, vamos começar então. Essa aula para mim é uma aula super especial, porque eu já ministrei ela já nos outros anos, e porque eu já fui muito abençoado por ela várias vezes. E fala sobre a ansiedade. Adeus à ansiedade, que é o capítulo 20 da nossa apostila. Bom, se eu também, os irmãos me perdoem se eu tossi aqui durante a aula. Tive uma crise alérgica noite passada e ainda estou me recuperando, mas nenhum problema sério. Bom, vamos começar então. Vamos orar primeiro? Orem comigo. Senhor Jesus, nosso Deus, consagramos ao Senhor, ó Pai, essa aula de hoje. Sabemos, ó Deus, das nossas limitações, sabemos das nossas dificuldades, que precisamos do Senhor para entender a Tua Palavra. A minha oração é que o Senhor possa falar, ó Deus, com os meus irmãos, assim como tem falado comigo durante esses anos sobre este assunto que atinge, ó Deus, a todos nós. Que o Espírito Santo me guie, ó Deus, e nos guie na instrução da Tua Palavra, e que possamos aprender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer que aprendamos. Que possamos sair diferentes, ó Deus, vivendo da forma que o Senhor se agrada. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse capítulo, Jesus vai dar uma solução para um problema que atinge todo ser humano. Ainda mais na sociedade que vivemos hoje, eu acho muito improvável você não conhecer ninguém que não seja ansioso. Ou não esteja ansioso. Às vezes a pessoa fala, não sou ansioso, mas passo por um momento de ansiedade na minha vida. Perde o emprego, bate o carro, o filho tem um problema na escola, chega uma conta de um valor mais alto do que você consegue pagar. Todas as surpresas da vida, as indefinições da vida fazem com que a gente fique ansioso, principalmente quando são coisas relacionadas ao futuro, coisas que a gente não controla. Jesus, sabendo disso, conhecendo a gente, ele passou uma série de instruções, mandamentos, para que seguindo a gente tivesse paz. E é isso que a gente vai aprender hoje. A aula de hoje, diferente das outras, não preparei tópicos, porque é um assunto difícil de se pôr em tópicos. Seria mais interessante se a gente pudesse conversar um a um sobre as nossas dúvidas, nossas ansiedades, como colocá-las todas aos pés de Jesus. Então eu vou colocar apenas os versículos e a gente vai conversando em cima disso. Essa é uma aula que, quando eu dava nos outros anos, eu não fazia slide, era só uma conversa com os alunos, a gente conversava sobre aquilo que Deus já havia feito, como a gente se sentia, e Deus ministrava muitas coisas na nossa vida. É uma pena a gente não poder fazer o mesmo hoje. Mas a minha oração é que os irmãos possam, aí onde os irmãos estão, meditarem nos textos que nós vamos ler, porque a palavra de Deus ela é poderosa e ela pode marcar nossa vida, independente se estamos virtualmente juntos ou fisicamente juntos. E se os irmãos tiverem alguma questão, quiserem conversar, me mande uma mensagem para mim ou para o João, outros professores que vocês sentirem mais à vontade, para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante para a nossa sociedade. Vamos começar aqui então, Mateus 6, 25. Jesus começa dizendo bem assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir.
Vamos começar com a primeira palavra, portanto. Os irmãos assistiram a aula passada do Natanael, onde ele falou a respeito da ambição dos discípulos, os tesouros, onde você vai colocar o seu coração, o que você valoriza mais na sua vida, se é o Senhor, ou se é mamon, ou se é o dinheiro. E aí, no outro versículo, um versículo após, Jesus ele começa com portanto. Então, tudo aquilo que a gente vai analisar hoje vai depender se você vai conseguir viver ansioso ou não, você vai conseguir viver em paz ou não, vai depender se você cumpriu Mateus 6, 23, 24, 22, que são os textos onde Jesus fala, se você coloca o seu coração em mamon, nas posses, nas preocupações da vida, aí que ele entra aqui, você vai ficar ansioso. Mas eu lhes digo, não fiquem, não se preocupem. Então, se a gente está se preocupando muito com as coisas da vida, Jesus já explicou lá atrás que a gente está se preocupando, então, pouco com Ele. Porque quanto mais a gente se preocupa com Ele, quanto mais nosso coração está nele, mais a gente tem certeza que Ele cuida de tudo. Mas a gente não é perfeito. Todos os irmãos já passaram pelo módulo 1, sabem que apesar de salvos, nós não estamos livres da presença do pecado. Então a gente continua ainda neste processo de desenvolver a nossa confiança em Deus e vencer a ansiedade, a preocupação e colocar a nossa vida toda aos pés do Senhor, né? Toda aos cuidados dele. Não é mais ou menos 80% está comigo, 20% com Deus. Não, é a gente ao longo da vida a gente vai se santificando, a gente vai aprendendo a deixar tudo aos controles dele. Então agora Jesus ele começa nos dando uma instrução, não se preocupem. E depois ele vai dar justificativas, razões pelas quais a gente não deve se preocupar com nada nessa vida. Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então Jesus está dizendo, não é para se preocupar com nada. Ou seja, o discípulo perfeito, ele não se preocupa com nada. Você fala com nada? Nada. Mas nada mesmo? Não, nada. É por isso que Jesus, quando estava no meio de uma tempestade, ele estava dormindo. Ele não estava dormindo para provocar os discípulos. Ele estava dormindo porque ele realmente não tinha medo algum, porque ele sabia que Deus cuidava dele. É um nível absurdo, né? De confiança, de paz. É lá que a gente quer chegar. É lá que Jesus quer que a gente chegue. Então vamos prosseguir. Agora ele vai dar a primeira justificativa. Por que a gente não deve se preocupar com nada? Primeiro, porque ele faz uma pergunta, né? Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? O que Jesus está dizendo? Sim, a vida realmente é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que roupa. O que Jesus está querendo dizer aqui? Se Deus criou a gente, se Deus nos deu vida, e a gente não participou em nada, né? Alguém participou aí no processo da sua criação? Não, a gente só foi criado. Então, se Deus deu a gente vida, e se Deus formou o nosso corpo, alguém participou aí do processo da criação do seu braço, do seu cérebro, do seu pulmão? Você aí ajudou as células lá a se desenvolverem? Não. Deus fez tudo isso. Então, Jesus está falando, se Deus fez o maior, que é dar a vida e criar o seu corpo, ele não faria o menor? Entendeu a argumentação? Lá em Romanos 8,32, Paulo fala de uma forma parecida, só que com outra coisa. Se Deus deu seu Filho para morrer na cruz por nós, não vai dar com ele, de graça, todas as outras coisas? Sim, é claro que vai dar. Então vocês percebem o absurdo que é a gente saber que Deus nos fez, Deus nos criou, mas tem medo de que ele não vai dar comida, não vai dar sustento, não vai dar uma direção no emprego. A verdade é que muitas vezes a gente acha que Deus não se mete nessas coisas. Não, Deus me criou e agora eu preciso me virar. Não. Jesus ensina que não, que Deus ele cuida de cada área da nossa vida. E claro que isso não exclui o trabalho, a responsabilidade, que são mandamentos dele, mas ele não colocou unicamente sobre os nossos ombros o peso de viver e lutar pelas nossas coisas. Ele luta por nós porque ele é um pai amoroso. Então, a primeira argumentação é muito lógica. Deus criou a gente, ele vai dar todas as outras coisas. Depois ele dá a segunda argumentação. Ele fala bem assim: observem as aves do céu. Não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?
Ora, aqui ele está usando passarinhos para poder ensinar a gente. Ele está dizendo: vocês planejam, vocês semeiam, vocês colhem, vocês armazenam, vocês têm poupança, vocês trabalham, vocês fazem planejamento da família. O passarinho não faz nada disso e Deus dá o alimento para ele. Ele não vai dar o alimento para um filho dele e vai dar para o passarinho? Claro que vai dar para o filho. Então a argumentação de Jesus, se imagine no seguinte cenário. Imagine que o passarinho é o seu... Imagine que você é uma criança, Deus é o nosso Pai amoroso, e o passarinho é um colega, ok? Deus não é pai do passarinho, Deus é pai seu. Ele vai dar um brinquedo pro passarinho, dar um biscoito pro passarinho, dar uma roupa pro passarinho. Se ele deu para um amiguinho seu, para um colega seu, ele não vai dar para você? Você já viu, você já conhece algum pai amoroso que chega, dá um presente pro coleguinha e não dá pro filho? Claro que não. Se ele deu pro coleguinha, ele vai dar muito mais pro filho. Então o que Jesus está dizendo, se Deus, que é o criador do passarinho, ele não é pai do passarinho, ele é o criador do passarinho. Pai, ele só é dos filhos dele, é daqueles que ele comprou com o sangue de Jesus. Se ele dá o alimento, comida, protege o passarinho, que não é filho, não vai cuidar da gente, que tem muito mais valor do que os passarinhos? Sim, é essa certeza que a gente tem que ter. Isso aqui não é uma brincadeira para a gente falar assim, nossa, que bonitinho Deus cuida dos passarinhos. Não, é uma certeza. Se Deus cuida da sua criação, do mundo, da natureza, se Deus cuida dos animais, que não são filhos, que ele não mandou Jesus para morrer para o passarinho, vai cuidar de mim, que Jesus mandou, e Deus mandou seu filho para morrer na cruz por mim? Claro que vai cuidar. Então esse é o segundo argumento de Jesus. Depois ele dá um terceiro argumento, pelo qual a gente justifica o motivo pelo qual a gente não deve se preocupar com nada. Ele faz uma pergunta que quebra a gente. Ele pergunta bem assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Algumas traduções falam um côvado, que é o tamanho de um braço. Então Jesus está querendo dizer, você não deve se preocupar porque Deus cuida de você. Ele já te deu vida, ele vai dar tudo o resto. Você não deve se preocupar porque ele cuida do passarinho, ele não vai deixar de cuidar de você. E agora, em terceiro lugar, ele fala, você não deve se preocupar porque a sua preocupação não resolve nada. Ele quebra a gente, porque é verdade. Quantos de nós, já pensando no futuro, já não ficamos ansiosos, nervosos? Às vezes você nem consegue trabalhar de direito pensando como é que vai ser, como é que vai ser ano que vem, como é que vai ser mês que vem. Você já começa a tentar resolver os problemas que ainda não chegaram e você não consegue, porque você não tem domínio sobre o que vai acontecer no futuro. Você não conhece todas as variáveis que estão envolvidas nos problemas do futuro. Então Jesus está falando, você não vai conseguir resolver. Você não vai conseguir resolver. Se você ficar ansioso, não vai te deixar mais preparado, não vai te deixar mais forte, não vai te capacitar. Então, para que você vai ficar ansioso? Para sofrer à toa? Então Jesus está querendo dizer, você tem que ficar ciente que você não tem controle sobre a sua vida. Quem controla a sua vida, quem está lá no futuro, é Deus. E para Deus, ele nunca é pego de surpresa. Deus ele já tem, a palavra dele lá em Salmos diz que ele já tem a nossa história escrita no livro dele. Então é como se fosse um script. Tá ali rolando de um filme. E Deus já escreveu esse script. Nada vai fugir do controle dele. Como a gente é pego de surpresa, a gente acha que Deus também é pego, e aí Deus começa a tentar buscar uma solução para resolver o nosso problema, assim como a gente está buscando. Não. Deus ele já tem a solução de todos os problemas, porque ele está no passado, no presente e no futuro. Ele não está sujeito ao tempo como nós estamos. Então, terceiro motivo pelo qual a gente não deve se preocupar é porque a preocupação é inútil, não serve para nada. Agora ele vai dar o quarto. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Aqui é uma argumentação parecida com a dos passarinhos, só que tem um a mais aqui.
Pensa então no lírio como seu colega também, assim como o passarinho. Jesus está dizendo que o lírio, Deus vestiu ele com mais beleza do que Salomão em todo o seu esplendor. Então, se Deus deu para o lírio a roupa, Deus deu, Deus deu o campo, como se fosse a casa do lírio, não vai dar roupa e casa para gente? Claro que vai, mas tem um porém. Olha só, ele fala que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Salomão foi o rei mais rico que Israel já conheceu, a ponto das pedras da prata ser como pedra do chão, de tão abundante que era. E nem o rei mais esplendoroso, mais rico, mais magnífico de Israel, com a roupa mais linda real que ele já teve, se compara à beleza de um lírio. Por quê? Porque o homem nunca vai conseguir atingir a beleza de Deus. O homem faz coisas belas, roupas belas, monumentos, quadros, obras de arte maravilhosas que encantam a gente. Mas não existe nada tão belo quanto uma criação, quanto um passarinho, quanto um animal, como uma flor. A gente nunca vai conseguir, se você olhar uma flor de perto, a riqueza de cores, de detalhes, a gente nunca vai conseguir chegar nessa perfeição porque foi Deus que fez. Então Jesus está querendo dizer, se você se preocupar com o futuro, você vai tentar traçar vários planos. Não, eu vou fazer assim, se isso acontecer eu vou fazer assado. E você começa a pensar e a pensar. A verdade é que se você descansar em Deus, a solução que Ele vai te dar vai ser muitas vezes melhor do que qualquer solução que você possa ter. A roupa que Ele coloca em você vai ser muito melhor do que a roupa que Salomão poderia ter sem toda a sua glória. Ou seja, a solução humana nunca vai conseguir ser maior do que a solução de Deus. Por isso a gente pode descansar. Esse é o quarto motivo pelo qual a gente pode viver tranquilo. Quando a gente estava para se mudar para a Escócia, eu não sabia para qual país a gente ia. Tinha uma lista lá de países que tinham possibilidade da gente ir. E na época a gente poderia até ficar ansioso, porque como é que vai ser o sistema de saúde? A Mariana estava grávida, e como é que a gente ia fazer? Será que a gente ia ter dinheiro para poder pagar o sistema de saúde? Será que a gente ia ter acesso ao sistema de saúde? Como é que ia fazer com a questão da língua? Como é que ia fazer com a questão da família? Como é que ia fazer com a questão da moradia? E aí várias questões podem surgir e deixar a gente ansioso. O fato é, a gente resolveu naquela época, já que a gente percebeu que a gente não tinha controle nenhum, deixar nas mãos de Deus. Deus levou a gente para uma cidade, para um certo hospital, que era tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo uma saúde pública perfeita, maravilhosa, como a gente nunca viveu. E ali Deus falou comigo, falou, viu? A minha solução é muito, mas muito melhor do que qualquer solução que você possa pensar e planejar. Naquele ano ali eu aprendi muito a confiar em Deus e a deixar Ele decidir por mim, que a solução dele realmente é muito melhor. Então, irmão, se você está ansioso, se você está tentando traçar planos, resolver problemas que ainda não chegaram, descanse em Deus. Ora, entregue isso nas mãos dele. Fala, Senhor, eu tenho esse problema que eu estou preocupado, ele vai dar para acontecer mês que vem, ano que vem, e eu estou ansioso, estou aflito. Eu entrego esse problema para o Senhor, resolve para mim, só me fala o caminho que eu devo andar, e Deus vai guiar você. Amém? Depois ele fala algo mais profundo ainda, ele fala, portanto, não se preocupem. Então, deu 4 argumentos e ele confirma falando, não se preocupem. Dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, Jesus está querendo dizer, não adianta você achar que você precisa correr atrás das coisas, porque Deus já sabe. E Jesus está querendo dizer aqui, quem são os pagãos? As pessoas que não servem a Deus. Então Jesus está querendo dizer que a ansiedade, na raiz do problema, é falta de fé, é falta de confiança em Deus, é falta de relacionamento com Deus. Porque se a gente confia que Deus cuida, que Deus ama, que Deus guarda, não tem por que ficar preocupado. Toda preocupação, toda ansiedade, de acordo com a palavra de Deus, tem raiz na incredulidade, na falta de fé. Jesus tá querendo dizer, os pagãos que não servem a Deus, eles não têm ninguém por eles. Eles não têm um Deus amoroso que cuida deles. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que ir e lutar pelas próprias coisas. Eles têm que lutar pela roupa deles. Eles têm que planejar o futuro deles. Eles têm que planejar a finança deles.
eles têm que armazenar, eles têm que reter tudo, eles têm que pensar em si mesmo o tempo todo. Por que eles têm que pensar sempre em si? Porque eles não têm ninguém que vai cuidar deles. A medicina precisa cuidar deles porque eles não têm um Deus que vai cuidar deles. Não estou querendo dizer que ou é um ou é outro, ok, irmãos? Deus usa a medicina o tempo todo. Mas o que eu estou querendo dizer é que os pagãos, como eles não servem a Deus, eles dependem exclusivamente das saídas e soluções humanas. E é muito ruim viver assim, porque a gente tem que planejar tudo. Se não tiver tudo perfeito, vai dar errado. Ou isso cria um estresse, uma preocupação, uma ansiedade terrível. Jesus está querendo dizer, perdão, se você tem um pai amoroso que cuida de você, você pode descansar. Se você não está descansando, ou é porque você não confia em Deus, ou porque você acha que Deus não te ama, ou é porque você acha que Deus não tem poder para resolver o seu problema. Ou porque você acha que Deus te ama, mas ele não se mete nesse tipo de coisa. Não, Deus me ama, Deus me salvou, mas nessas questões do meu trabalho aqui, ó, Deus não se mexe. Isso aqui é comigo, eu preciso resolver. Não, irmãos, não existe nada que Deus não se meta, entre aspas. No meu trabalho com pesquisa na área de engenharia elétrica, muitas vezes, mas muitas e muitas vezes nesses anos trabalhando, eu cheguei em equações que eu não tinha solução para elas. Tentava durante dias, semanas, às vezes meses, a mesma equação, o mesmo problema. Pedia ajuda para matemáticos, pedia ajuda para as pessoas, tentava eu mesmo, não conseguia resolver. Eu ia a Deus, pedia uma solução. Falava, Senhor, eu não tenho solução para isso, me ajuda, o prazo está chegando. E ele resolvia para mim. A solução chegava, ele me dava. Já teve vezes que eu tinha um prazo de 3 meses para terminar um trabalho. Eu fiquei quase os 3 meses sem conseguir resolver nada. Quando faltava 3 dias, Deus falou: agora eu vou te ajudar. Para você perceber que o que eu faço em 3 dias, você não faz em 3 meses. E em 3 dias eu consegui resolver um trabalho que eu não conseguia em 3 meses. Então, Deus ele o tempo todo mostra que ele tem poder para fazer o que ele quiser e que ele não tem nada, nenhuma área da nossa vida que ele não tem interesse, que ele não mexa, que ele não toque. Então a gente pode com isso descansar. Agora, se você vive correndo atrás dos tesouros de mamon, de posse, de riquezas, de crescer, Deus ele vai te tratar como um pagão, porque você o está tratando como um pagão. Você precisa querer ser tratado como um filho dele e descansar como um filho descansa. E saber que o dinheiro, a moradia, o crescimento, a promoção é ele que vai te dar. Você não precisa ficar igual um doido correndo atrás disso como se Deus não se preocupasse. A Bíblia fala que Deus a um abate, a outro exalta. Então exaltar também é o desejo dele. Prosperar, dar uma promoção também é desejo do Senhor no tempo que ele definir. Não existe nada, irmãos, que Deus não toque. Então, toda vez que vocês se pegarem ansiosos, lembrem-se, para a Bíblia, para a palavra de Deus, ansiedade é um pecado. Então, vocês têm que pedir, eu também tenho pedido, fé, confiança. Peça a Deus que mande embora a incredulidade. Peça a Ele que aumente a sua fé, para que você possa descansar. E depois, vamos ler uma fala aqui de George Miller. George Miller foi um servo do Senhor, um dos precursores aí dos orfanatos. Ele dizia bem assim: o começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da ansiedade é o fim da fé. Esse homem, ele não, ele escolheu, com base na instrução de Deus, a não receber nenhum tipo de ajuda fixa para o orfanato dele. Todo dia ele orava e Deus mandava o alimento. Todos os dias. E ele viveu pela fé durante toda a vida dele. Então ele tem muita propriedade para falar o que ele fala. O começo da ansiedade é o fim da fé. Então, irmão, irmã, percebeu que você está ansioso ou ansiosa? É porque a gente precisa de mais fé. É que para esse desafio que você está enfrentando, a sua fé é pequena. Então Deus peça ao Senhor que aumente ela para que você possa vencer. E aí Jesus ele apresenta a solução. Então, se não é para a gente viver como os pagãos e vivem como se tudo dependesse deles, como que a gente tem que viver?
Aí Jesus entra e fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nesse tempo que eu morei fora, na Bíblia lá no inglês a gente lê righteousness, que é justiça, que significa retidão. Às vezes quando a gente lê justiça, a gente acha que é um juiz num tribunal julgando, né, fazendo justiça, e não é. É uma justiça pessoal, é uma retidão, uma integridade de caráter. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Olha que bênção. Então Jesus está querendo dizer: vive para Deus, trabalha onde Deus quer que você trabalhe, tenha a família que Deus quer que você tenha, tenha intimidade com Ele, tenha um tempo gostoso com Ele de oração, de leitura da palavra, busque ser santo, busque abençoar a vida de pessoas, busque desenvolver comunhão com Deus, entender que Deus está guiando a sua vida. E a hora que você se aprofundar com Deus, você vai perceber que Ele vai cuidar de tudo. No meu doutorado, quando eu comecei a me aprofundar mais em Deus, eu percebi que todos os artigos que eu fui escrevendo eram ideias que Ele estava me dando. E Ele me ajudava a concluir quando eu não conseguia. Então, eu estou chegando já no final, percebendo que Deus fez uma trajetória para mim de desenvolvimento que eu nunca conseguiria planejar 4 anos atrás. Mas Ele, que já estava no futuro, Ele me guiou por um caminho. E as pessoas ficaram espantadas. Como que as coisas foram encaixando uma com a outra? Você já tinha esses 4 anos planejado? Não. Eu apenas mês a mês era guiado por Deus sobre o que fazer. Então, se a gente buscar Deus, se a gente viver para Deus, em vez de você viver preocupado com o que os pagãos vivem, e é com as suas riquezas, os tesouros, viva para o Senhor, viva para Ele. Ele vai te dar a casa que você precisa, a roupa que você precisa, a comida que você precisa, o emprego que você precisa. Deus sabe o que nós precisamos. Se você buscar o Senhor e buscar viver para Ele, entregar sua vida a Ele totalmente, em todas as áreas, você vai perceber que Ele vai te acrescentar tudo, que Ele vai te dar e vai te levar a viver tudo aquilo que você precisa viver. A W. Tozer diz: passamos muito tempo medindo nossa própria capacidade, ao invés de descobrir quão grande é o nosso Deus. Então, o que Jesus está querendo dizer é: ao invés de você ficar investindo tempo para vencer pelo seu próprio braço, por que você não gasta mais tempo para descobrir como eu sou bom, como eu cuido de você, como eu sou grande, como eu sou poderoso, como eu me interesso com cada pequena área da sua vida? Quando você investir mais tempo para descobrir quem eu sou, você vai receber tudo aquilo que você precisa, pois eu sou um pai amoroso. Olha que bênção! Então ele vai e termina, né? Tá errado aqui, é Mateus 6,34. Jesus vai e termina a análise dele e os mandamentos dele dizendo: portanto, né, já que eu falei tudo isso, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Ou outras traduções dizem: pois o amanhã trará os seus próprios problemas. Basta a cada dia o seu próprio mal, ou a cada dia a sua própria preocupação. Então Jesus termina dizendo: não é para antecipar problema. Chegou um problema na sua vida hoje, no presente, resolve hoje, com a ajuda de Deus. Vai até Deus, clama a Ele e vá à luta para resolver, vá à luta para trabalhar. Agora, não tenta trazer problema do futuro. Você não vai conseguir resolver problema do seu futuro. A gente, por exemplo, está no processo de término da nossa vida aqui do doutorado em São Carlos. E aí, onde é que a gente vai morar? Qual vai ser a próxima cidade? Como é que vai ser o parto dos nossos futuros filhos? Deus cuida. Deus está lá. É agora a hora de resolver? Não. Então, deixa o presente chegar para o presente ser resolvido. Jesus está querendo dizer que se você se preocupar com o futuro, você vai se preocupar inutilmente, pois às vezes o problema nem vai acontecer e você já sofreu por ele. E se o problema realmente chegar, você vai ter sofrido 2 vezes, antes e na hora que chegar. Então, isso aqui é um mandamento. Olha só, como é forte. Não se preocupem com o amanhã. Não é para se preocupar. Toda vez que você pensar no amanhã, pensa: Deus está lá. Deus vai cuidar. Na minha vida, quando eu casei com a Mari, a gente chegou aqui em São Carlos e meu projeto foi negado aqui. Então a gente ficou os dois desempregados. E sobre mim veio uma ansiedade muito forte. Depois eu falava: Senhor, o que a gente vai comer? O que a gente vai vestir? Onde a gente vai morar?
depois de meses orando, eu ficava atualizando a página lá do emprego o tempo todo para ver o que tinha acontecido. Meu sogro, ele me orientou e falou: Vini, Deus cuida de vocês. Não precisa ficar atualizando como se isso dependesse de você. Descansa em Deus. Depois de 6 meses naquela luta, ou algum pouco menos, teve um dia que eu estava orando de madrugada porque eu não estava conseguindo dormir de ansiedade. E ali eu realmente entendi o que era depositar aos pés do Senhor. Eu me vi entregando meus problemas aos pés de Jesus e eu percebi que Deus, ele cuida disso para mim. Como se fosse uma empresa. Esse departamento do futuro é com Deus, não é comigo. E ali eu realmente entreguei e nunca mais fiquei ansioso com relação à questão financeira. Nunca mais me preocupei. Porque eu realmente entendi que Deus cuida de mim. Então, irmãos, não se preocupa com o futuro. Se vai ter, se não vai ter. Lógico que a Bíblia fala da gente se planejar. Lógico que a Bíblia fala de ter reservas. Lógico que a Bíblia fala de ter trabalho. Isso a gente vai abordar em outra aula, né, em outro módulo. Mas o que Jesus está querendo dizer é: não viva como se tudo dependesse de você. Não viva como se fosse o seu braço o motivo de conquistar todas as coisas. Amém? Quando nós vivermos confiando em Deus, com fé, a gente não vai ter mais ansiedade. Vamos orar para o Senhor nos aumentar a nossa fé? Senhor, nosso Deus e Pai, oramos ao Senhor te agradecendo por esta aula, meu Pai. Ó Deus, não há um ser humano sequer que não tenha ficado ansioso em sua vida. Isso acontece porque não há um ser humano sequer que tenha uma fé perfeita. Só o Senhor Jesus teve uma fé perfeita. Só o Senhor Jesus conseguiu dormir em paz no meio de uma tempestade, porque ele confiava no Senhor. A nossa oração, Deus, é que o Senhor possa aumentar a nossa fé, porque quando a nossa fé aumentar, a nossa ansiedade vai diminuir. Nós queremos ser como o rei Davi, mesmo perseguido no meio do deserto, ele escreveu o Salmo 4, e ele dizia lá no verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Que nós possamos viver essa vida em segurança, Senhor, em paz, e que a nossa paz seja um testemunho para o mundo de que nós temos um Pai amoroso que cuida de nós. Assim nós oramos, pedindo a tua bênção e te agradecendo por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham aproveitado. Desculpa novamente pelo som. Eu tive que abaixar um pouco aqui por causa da minha filhinha que está dormindo e pela minha tosse. Mas graças a Deus está tudo bem. Que os irmãos possam ter um excelente domingo, uma excelente semana. Que nós possamos viver com mais fé e com menos ansiedade. Amém? Fiquem com Deus.